E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu estou trazendo para vocês aquele vídeo, de demonstração sobre luz e sombra que eu havia prometido na última live. Live essa que também falava sobre esse mesmo assunto, o nosso estudo de luz e sombra através dos valores da imagem, que é um assunto bem importante. Muita gente pediu que eu trouxesse esse assunto, então como deu um probleminha na nossa live, como vocês puderam ver, na nossa última live, deu um probleminha com a minha mesa, mas agora já está tudo bem. Eu resolvi trazer esse vídeo, demonstração comentado sobre esse assunto, já que algumas pessoas me cobraram, de que durante a live não pôde ter a demonstração. Tá? Mas eu estou suprindo aqui esse pedido de vocês, tá, gente? Claro que antes de você assistir esse vídeo aqui, eu recomendo fortemente que você assista essa live de sexta-feira. Então o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só você dar um pause aqui nesse vídeo, assistir lá essa live, tá? E depois voltar aqui para poder acompanhar tudo direitinho na ordem certa. Até porque lá na live, no vídeo da live, eu passei vários conceitos básicos sobre luz e sombra que eu acho que são muito importantes que vocês tenham em mente antes de vocês assistirem a essa demonstração. Então é isso, gente. Chega de conversa e vamos partir aqui para a nossa demonstração de luz e sombra através dos valores da imagem. A primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui nessa demonstração é que, como vocês podem ver, eu estou utilizando referências para o meu estudo. Sim, essa demonstração é um estudo que eu estou fazendo de luz e sombra, então vocês não irão ver aqui uma ilustração finalizada, com cores. Eu também vou estar utilizando apenas os valores da imagem para me aplicar a luz e sombra no meu personagem, E como eu não costumo muito fazer personagens masculinos, eu resolvi fazer aqui um personagem masculino para ser diferente, para ser um pouco mais diferente. E como tiveram algumas pessoas também que pediram que eu fizesse a demonstração iluminando pele humana, eu resolvi fazer um personagem humano aqui para fazer essa demonstração de hoje. Eu quero que vocês observem que eu estou utilizando uma foto como referência, uma foto real. Peguei essa foto, essas duas imagens eu peguei lá no Pinterest, no site do Pinterest. Então eu sempre recomendo esse site como um bom lugar para que você casse as referências que você precisa para sua ilustração. É um site muito bom. Só apenas tome cuidado, use apenas essas imagens como imagens para você fazer exercícios, tá? Não vá, de repente, utilizar a imagem, para utilizar como uma referência direta e colocar, de repente, uma pose, então alguma cena que você literalmente copiou como sendo o seu, tá, gente? Por favor, não façam isso, isso é muito ruim e isso estraga, o ambiente que existe entre os artistas, tá? E se vocês estão percebendo também, eu estou utilizando aquela referência do rosto em block, meio blocado, uma renderização com as faces bem acentuadas da cabeça humana, porque essa referência ela ajuda e muito a você ter uma ideia de quais as faces ali do objeto estão viradas para a nossa luz, para a nossa luz principal da nossa cena. Isso é importante. Eu sempre venho batendo nessa tecla e eu sempre vou repetir para vocês. É importante que vocês entendam o ambiente 3D da ilustração que vocês estão fazendo, que vocês estão produzindo. Você ter essa noção de como funcionam os objetos em um ambiente 3D é muito importante, gente. Então, deem atenção a isso quando vocês estiverem estudando, Caso vocês ainda sintam que o desenho de vocês está muito flat, é importante que vocês tenham, digamos assim, essa atenção com esse assunto, que é um assunto que é muito pertinente no caso de quem quer desenhar e ter um resultado mais interessante, tá? Isso eu recomendo para qualquer tipo de estilo que você esteja desenhando, mesmo que seja um estilo mais cartoonizado, mais estilizado, ou até mesmo o mangá, que não seja necessariamente o desenho realista, mais, com aquela pegada mais realista. É importante sim que você desenvolva
essa habilidade, né, esse conhecimento sobre o ambiente 3D quando eu falo em ambiente 3D, eu estou falando diretamente sobre perspectiva, tá, gente? Porque o objeto no ambiente 3D nada mais é do que o objeto dentro da perspectiva, né? Que também é um assunto um pouco complexo, né? Mas eu acho que para quem está começando a ter noções básicas de mais sobre perspectiva é uma coisa importante também. Inclusive, esse é um tema que futuramente quero trazer aí nas nossas lives ou em vídeos futuros, né, para vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas, né? Inclusive, esse também é um dos assuntos que eu mesmo tenho uma certa dificuldade e eu preciso desenvolver também, tá, gente? Então, mesmo artistas que já possuem um certo nível, digamos assim, de experiência, né, com a área, ainda tem dúvidas sobre coisas. E essas dúvidas e esse desenvolvimento ele vai ser contínuo, como eu sempre falo para vocês. A gente sempre vai estar desenvolvendo, né, os aspectos do nosso conhecimento, né? E às vezes a gente aprende alguma coisa ali no meio do caminho e a gente não assimila aquilo naquele momento, mas só o fato de você ter ouvido, né, ou ter lido algo sobre aquele assunto em um determinado momento, ele pode vir depois, sabe, a dá uma base mais interessante quando você voltar no futuro a ter que lidar novamente, sabe, com esse assunto, né, com qualquer assunto que seja relacionado a desenho, né, já que nós estamos falando aqui sobre ilustração, sobre pintura, né, e principalmente sobre pintura e ilustração digital, tá, gente? Mas esses conceitos que eu passei para vocês lá na live passada sobre luz e sombra também servem para quem está aí fazendo ilustração tradicional, pintando de repente apenas com lápis, ou então fazendo suas ilustrações com lápis de cor mesmo, então com tinta, né? E é uma coisa que eu recomendo que vocês não deixem, tá, de treinar no papel também, tá? Aquelas pessoas que adquiriram mesa digitalizadora, tá? De vez em quando é bom pegar para fazer testes, fazer alguns exercícios no papel, porque ali no papel você não tem os recursos, né, os mesmos recursos que você tem no Photoshop, que facilitam, na verdade, né, a produção do desenho. É legal sim ter todas essas ferramentas que facilitam, mas é legal também que você se desafie também, sabe? De vez em quando você pegar uma mídia que você não está tão acostumado assim, para que você possa desenvolver ainda mais as suas habilidades como desenhista. Então aqui, como vocês estão vendo, né, na nossa demonstração de luz e sombra, a primeira coisa que eu me preocupo em fazer é fazer um rascunho. E normalmente assim eu me sinto mais confortável quando eu faço um rascunho assim mais bem acabado, né? Eu tento, tá certo que esse rascunho eu fiz um pouco mais rapidamente, sim, porque era um rascunho mais como um exercício, sabe? Uma demonstração mesmo, um exercício de como eu poderia aplicar a luz e sombra. Por isso que eu não me atentei tanto assim a muitos detalhes e também não fiz uma linha tão acabada, né? Essa é a primeira etapa, a etapa do rascunho, que é uma etapa importante também. Então, se você gosta de fazer o rascunho mais bem acabado, né? Ou se você gosta de fazer um rascunho que apenas dê indicação de como é que é o volume, né, do seu objeto, isso vai de artista para artista, não existe uma regra, não é errado de repente você começar a fazer a sua ilustração com uma mancha, ou então fazer com uma silhueta, não é errado, isso vai depender de você. Então o que eu recomendo é que você experimente, sabe, não tenha medo de errar. Os exercícios que você fizer para você, né, no seu computador, só você ir ali no seu computador, eles são justamente interessantes por conta disso, porque você pode errar, né, e ninguém vai estar te julgando e você não vai precisar mostrar isso para ninguém, né? Mesmo que saia uma coisa muito bizarra, uma coisa muito estranha, né? Mas de repente você pode se identificar com aquele método, sabe? Por isso que eu falo que o que eu digo para vocês nos meus vídeos e nas minhas lives não é a verdade absoluta, porque são coisas que eu desenvolvi durante o meu tempo como ilustrador, tá? Então a segunda coisa que eu faço é utilizar aqui a ferramenta seleção, e
quando eu estou um pouco mais apressado, eu quero fazer uma ilustração um pouco mais rápida, apenas como um exercício, eu utilizo essa seleção que ela é mais quadrada, né? Ela não é aquela seleção livre, né? Isso facilita na hora de eu selecionar uma área que eu queira aplicar algum tipo de cor, né? E como aqui nós vamos utilizar apenas os valores da nossa imagem, eu coloco aqui um cinza, né? Um cinza na nossa imagem, um cinza com um valor médio, tá? Quando eu falar sobre valores e eu falar que o valor ele é alto, significa que ele está mais próximo daquilo que seria a parte iluminada do objeto. E quando eu falo em valor baixo, significa que são as áreas onde estão as sombras, né? A parte da sombra do nosso objeto. Então é importante que você também tenha noção sobre isso, né? Sobre como você balancear a utilização de valores na sua imagem, tá? E uma coisa que eu costumo fazer e que para mim facilita muito é utilizar a opção de efeitos de camada no Photoshop. Então o que eu faço? Eu crio as minhas camadas com as áreas na qual eu vou pintar, né? Fazer ali as cores do personagem, minha ilustração aqui no caso, como eu estou utilizando apenas valores, né? Então é interessante você estudar apenas com valores quando você for fazer estudos, né? Sobre luz e sombra, estudar primeiro com valores, porque você não vai ficar preocupado com relação a cores, entendeu? Então, digamos assim que você acaba dividindo, né, o estudo de dois assuntos que são importantes, mas eu creio que você ter entendimento sobre o uso dos valores na imagem é muito mais, não que seja mais importante, né, mas eu acho que é uma coisa muito mais básica. Eu acho que vem antes de você começar a entender melhor sobre equilíbrio de cores, saturação, né, como aplicar cores, que eu acho que depois que você entende melhor sobre valores da imagem, você acaba aplicando cores e tudo mais muito mais naturalmente. Eu acho que é muito mais fácil estudar dessa forma, então é uma dica aí para quem tem dúvidas, né? Uma coisa que eu faço na minha ilustração, né, nessa etapa que eu divido aqui as áreas do meu desenho, é também dar uma diferenciação de valores no material. Então, por exemplo, a pele tem um tipo de valor e o cabelo tem outro tipo de valor, né? E assim funcionaria caso de repente o personagem tivesse com uma roupa, sei lá, entendeu? Então, eu também faço isso para que no final eu consiga ter alguma diferenciação dos materiais do objeto que eu estou renderizando, e aí eu vou aplicando camadas, né, com efeitos de multiplicação e também com efeito de escurecer, tá? Eu estou falando aqui o nome dos efeitos na versão em português do Photoshop, tá? Mas se a sua versão de repente do Photoshop for em inglês, é só vocês olharem aqui a posição, né, dos efeitos que eu estou utilizando nas camadas. Eu acho que tem como vocês observarem isso aqui no vídeo, apesar dele estar um pouquinho acelerado, mas eu creio que ainda é possível, né, vocês conseguirem enxergar bem as ferramentas que eu estou utilizando em cada etapa, né, gente? E uma coisa que eu recomendo que vocês façam quando vocês estiverem estudando luz e sombra é que vocês tentem identificar as sombras que vocês estão tentando reproduzir no desenho que vocês estão fazendo, né? Como lá na live eu falei, né, para vocês, que as cores, digamos, entre aspas, existe aí uma classificação delas, né? Que são as cores, que são as sombras da forma, que são as sombras projetadas, né, as sombras do ambiente de oclusão. Na luz a gente pode ter os highlights também, né? Então é importante que você, na sua ilustração, identifique isso e também, através do estudo e da observação, veja aonde que essas sombras elas podem ser aplicadas, sabe? É isso que eu falo para vocês quando eu digo que vocês têm que ter o entendimento sobre o desenho de vocês. Isso é uma coisa fácil? Com certeza não, né? Você vai com o tempo, né, aos poucos, através da observação e dos estudos, começando a compreender e assimilar melhor, né, a aplicação
desses conceitos no desenho de vocês. Então uma coisa que eu falo para vocês aqui como última dica desse nosso vídeo é: não seja apressado no sentido de, sabe, ficar muito angustiado em querer aprender um assunto de uma forma muito rápida. Provavelmente você não vai conseguir fazer a aplicação dos conceitos que você aprende assim, instantaneamente, sabe? Muito provavelmente, né, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todos, mas eu creio que com a maioria, você vai demorar um pouco para assimilar os conceitos. E esse entendimento mais profundo sobre os conceitos básicos da pintura, elas vão surgindo aos poucos, sabe? Então é importante que você não tenha pressa, sabe? Não fique ansioso para ter um resultado muito grande no seu desenho, sendo que você acabou de aprender certos conceitos. E não desista, sabe? E também continue a fazer suas ilustrações, a fazer os seus estudos, que logo em breve, com certeza, você vai conseguir um resultado que você espera, ou quem sabe também até um resultado melhor daquilo que você esperava, né, gente? Porque a gente não sabe o que pode acontecer com a gente no futuro. A gente pode ter um resultado positivo, a gente pode também ter um resultado negativo, e eu acho que é importante que você saiba lidar com as duas situações, né? No desenho também não é muito diferente, você também fica alegre com o resultado e às vezes você também se frustra, né? Então é importante saber lidar com esses dois tipos de situação. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado lá os fundamentos que eu passei para vocês na última live, e eu espero que essa demonstração sirva para vocês de repente terem um caminho aí por onde seguir, sabe? Muitas pessoas que têm dúvida de como estudar sobre luz e sombra, esse aqui é um exemplo que eu posso deixar aqui para vocês, e eu espero que vocês utilizem esse exemplo nos estudos de vocês. E quem de repente se inspirar em fazer estudos desse tipo, pode me marcar aí nas redes sociais, viu, gente? Todos os meus perfis estão aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá e, claro, antes da gente terminar aqui o vídeo, eu quero pedir que, se você gostou desse vídeo, curta aí, assina o canal, compartilha com os amigos, sabe, nas redes sociais. E, claro, não deixa de comparecer na nossa live, né, para que você possa participar ao vivo da nossa live, fazendo perguntas, dando sugestões. Eu também estou utilizando muito a comunidade aqui do YouTube. Então você aí que é inscrito do canal, né, você pode participar lá, vendo as minhas postagens, participando de votações também, dando sugestões, né? Eu estou tentando responder todos os comentários o máximo do que eu posso, no tempo mais hábil que eu puder. Então, se de repente eu demorar um pouco para te responder, só tenha um pouco de calma. Tudo nessa vida eu acho que precisa de um pouco de calma, um pouco de paciência, que logo as coisas se resolvem, logo as coisas acontecem, tá, gente? Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima live. Um abraço em todos e tchau!